A paz do Senhor para os irmãos que nos assiste também pela internet. Quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago da Igreja Evangélica Redenção pela Graça. Hoje é um culto de terça-feira, culto de oração e um culto de ensino bíblico. E nesse mês de março, nós estamos falando sobre a fé, não é lá? Terça-feira passada nós falamos sobre o centurião romano e como ele usou a fé para beneficiar o próximo, né? Interessante é que o centurião romano, quando ele chega até Jesus, ele usa a fé dele não para benefício dele, mas ele usa a fé dele para benefício do seu servo. Eu acho que nós, como servos de Deus, a paz, meu irmão Marcelo Vieira, Jesus abençoe o irmão. Nós precisamos aprender um princípio espiritual. E a Bíblia diz que existe um princípio bíblico que diz assim: é dando que se recebe. Então, muitas das vezes nós deixamos de receber porque não sabemos dar, não é? Então, quando a gente dá, a gente recebe. Eu lembro quando o Senhor Jesus ele fala na sua palavra que quando ele estiver julgando os justos, Jesus vai falar: vinde bendito do meu Pai para o repouso eterno que eu preparei para vocês. E aí o Senhor Jesus vai falar para os justos: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e fosse me visitar. Aí os justos vão dizer, irmão Marcelo, irmão Sérgio Rezende, irmã Bruna Nicole, os justos vão dizer: quando que nós fizemos isso pelo Senhor? Aí Jesus vai falar: quando você fez para um desses pequeninos, fizeste para mim. Então, o Evangelho de Cristo, ele nos ensina isso, né? Eu lembro que quando aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele estava assistindo a pregação de Jesus e já era tarde, e os discípulos falaram para o Senhor Jesus: despede a multidão, porque já está anoitecendo. Nós temos que lembrar que quando Jesus estava pregando, era mais de 2000 anos atrás, não havia rede elétrica, não havia iluminação pública, o que havia era iluminação através de lampião, lamparina, não é? Então eles estavam no lugar ermo. Então os apóstolos, os discípulos ficaram preocupados: despede o povo, porque está ficando tarde, o povo vai ficar com fome e nós não temos como alimentar esse povo não. Aí o Senhor Jesus, ele pergunta: a paz do Senhor, irmão Sérgio Rezende, tá? Paz do Senhor, Luiz, louvado seja Deus. Então o Senhor Jesus pergunta para eles: dai vós de comer a esse povo. Aí acho que Judas fala para Jesus: nem se nós tivéssemos 100 denários, poderia alimentar esse povo todo. Aí o Senhor Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes que um menino trouxe. Aí foi quando o Senhor Jesus faz aquela oração, dá graças a Deus. Olha só, o pouco na mão de Deus, quando tu tem no coração um desejo de abençoar, esse pouco vira muito na mão do Senhor. Então, é aquilo que nós falamos aqui: não existe ninguém tão miserável que não possa ajudar alguém. O problema é que a gente pensa assim: se eu tivesse muito eu ajudava, se eu ganhasse mais do que eu ganho eu ajudava. Mentira. A pessoa que tem esse sentimento, ela é avarenta, porque se você não consegue contribuir com o pouco que você tem, você nunca vai contribuir se você tiver muito. Isso é um princípio espiritual, não sou eu que estou dizendo. O Senhor Jesus, ele estava pregando a palavra de Deus. Aí, depois que ele prega, ele vai e tem um momento das ofertas, né? Quando ele está lá no momento das ofertas, ele está observando as pessoas ofertando. E quando ele está observando, os discípulos estão perto dele, ele pergunta: quem deu a maior oferta?
Ele perguntou para os discípulos. Olha que coisa tremenda, irmão, isso é muito forte. Aí eles falam, ninguém falou nada. Aí Jesus ficou quieto. Como ninguém falou nada, Jesus falou, olha só, quem deu a maior oferta foi aquela pobre viúva. Só que ela tinha dado 2 moedas, 2 moedinhas. Então, e havia pessoas que deram uma oferta financeiramente muito maior do que a dela. Olha só, hein? Muito maior do que a dela. Então é como se ela tivesse dado uns R$2 e o pastor Fernando deu R$1.000, o Alan deu R$5.000, a minha mãe deu R$8.000, eu dei R$3.000 e, humanamente falando, como pode a oferta dela ser maior? Aí Jesus vai explicar, porque ela deu todo o seu sustento. Irmãos, é impressionante. Geralmente quem menos tem é quem mais contribui. Irmão Anderson Dias, paz do Senhor Jesus. Irmão Anderson Abreu, a paz do Senhor Jesus. Então, quer falar, pastor Fernando? Pode falar. Me fez lembrar, pastor Tiago, um pastor amigo meu, quando ele chegou na igreja, sentou, o culto estava se desenrolando, né? Aí o irmão que estava do seu lado, acho que era presbítero, se eu não me engano, olhou para ele, pegou o envelope do dízimo e falou assim, pastor, qual o valor do meu dízimo? Quando falou para ele... Um grande abraço, irmão Anderson Moseica. Deus te abençoe. Quando falou para o pastor o tamanho do dízimo dele, o pastor falou, o teu dízimo é tão importante quanto daquela irmã havia. É verdade. Salariada. É verdade. Né? Quer dizer, ele quis fazer uma propaganda daquilo que ele havia, que ele devolvia. É verdade. Isso não é dele. É de Deus. É de Deus. É verdade. Fazendo essa propaganda. Então, Deus não vai olhar por isso. Nunca. Olha só, eu e o irmão Alan, quando nós vínhamos para cá, nós conversávamos, batíamos um papo sobre a igreja primitiva. Então, a igreja primitiva era uma igreja de pessoas simples, né? Camponeses, pessoas que realmente eram pessoas muito pobres. Mas a Bíblia vai dizer que eles tinham características. E a característica que eles tinham era, eles viviam em comunhão, eles tinham comunhão um com os outros e um com Deus, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era o ensinamento que os apóstolos transmitiam oralmente. Então a transmissão era oral, por quê? Porque a grande maioria eram pessoas analfabetas. Então poucas pessoas eram alfabetizadas. Então a transmissão era uma transmissão oral. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, cumprindo o que os apóstolos transmitiam acerca do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. Ou seja, eu tenho pouco, mas o meu pouco supre o irmão Fernando, que tem menos do que eu. O Alan tem mais do que eu. Então, o Alan supre aquilo que eu tenho menos. Então, eles viviam em comunidade, em amor, um ajudando o outro. E a Bíblia vai dizer que ninguém tinha falta de nada, porque todos se ajudavam nas suas faltas, nas suas deficiências, nas suas dificuldades. Positivo. Então, essa é a comunidade que Jesus criou, essa é a igreja que Jesus criou, né, Rodrigão? Né, irmão José Carlos Queiroz? Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina isso, a nós vivermos em comunidade, a nós vivermos em amor. O que a Bíblia vai nos ensinar é que quando você tem amor ao próximo, quando você tem amor pelas pessoas, irmão, se você tem pouco, tu vai saber ajudar a outra pessoa mesmo que ela tenha pouco. Irmão, eu lembro que a minha avó, presbítero Jorge, ela era assalariada, né? A mãe da minha mãe. E ela era dizimista fiel. Eu lembro que a minha avó tinha meu tio Sérgio, meu tio Geliardi, meu tio Celso, minha tia Tânia, meu tio João Adilson, doente mental, né? Sim, moravam 5 filhos com ela, mais ela 6, viúva. Meu avô já havia falecido. Mas, cara, poderia não ter luxo, poderia não ter
irmão Anderson Abreu, poderia não ter muita coisa, mas não faltava o alimento. Assalariada, 6 pessoas, né, mãe? Falando da minha avó Maria, fiel no dízimo, né, mãe? Fiel, gente, fiel, dizimista fiel. Então o que acontece? Eu não gosto de falar de dízimo, eu não gosto de falar de oferta, mas eu tenho que falar para poder vocês entenderem que é um princípio espiritual. Quando você planta na obra de Deus, você colhe. E não é que você vai dar 100 e ganhar 200, não é isso. É aquele dinheiro que Deus te deu, é aquela renda que Deus te deu, tu não vai ter falta de nada. Vai vir a providência de Deus. Então, aprenda a ser fiel ao Senhor. É um salmo, né? É um salmo que fala: o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Isso. O que não falta, o que é necessidade. Ele supre as necessidades. Tem gente que confunde: se eu der, eu vou ficar rico, eu vou ficar... Não é isso. Deus não está prometendo que você vai ser milionário, mas Deus está prometendo o seguinte: Deus está te prometendo que a minha avó, na época era 5 filhos, mãe, eu contei, Geliarde, Celcim, Sérgio, João Adilson doente, Tânia e elas, com elas 6. Então, irmão, graças a Deus, pô. Eu ainda ficava lá, eu dormia lá 2 dias, 3 dias, e aí às vezes eu ia lá, não era sempre, né, mãe, não era sempre. Eu e meu irmão, quando eu e meu irmão estavam lá, era 8 pessoas. Uma vez foi esse que eu pagava dela, ficou doente. Pode falar, mãe. Aí eu fui fazer a compra aí, né? Irmã Marta, Deus te abençoe. Eu comprei tudo que eu vi, fui comprando coisa boa que a gente não tinha comprado. Mas eu gastei o dinheiro do dízimo, mas eu falo, não, senhor, primeiro é um dia. A primícia. Ela não, tadinha, ficou doente, aí eu fazia as compras, pagava lá na barraquinha, ela primeiro do dízimo, e pagar a barraquinha do lado que ela vende compra a gente direto, e depois que a gente compra... É verdade, é a primícia. Então o que acontece? Tem gente, já vou dar o oportunidade para o pastor Fernando, tem gente, irmão André Jesus, tem gente que ele entende o seguinte: não, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, beleza, sem problema nenhum, e a gente não está aqui amaldiçoando ninguém. Mas só que às vezes você não oferta, não dizima, mas tu gasta dinheiro com remédio, conserto de veículos, não é? Com alguma coisa que acontece na tua casa, tá sempre coisinhas que não é normal acontecer. E às vezes é Deus despertando as pessoas para poder a pessoa ser liberal na obra de Deus, para que Deus venha abençoar. Eu lembro que eu comecei dizimando, eu ganhava R$185 quando eu era do quartel, né? Então, mais a passagem R$240, então dava R$24 de dízimo. E eu ali dizimava, né? E eu lembro que eu enganjei, tudo bonitinho. Depois eu casei, que vivi, fiquei desempregado. Eu sempre gosto de contar isso. E meu irmão me dava R$50, né? Às vezes. E eu pegava meus R$5 desempregado e eu dizimava meus R$5 e ficava com 45. Eu lembro que a Viviane falou: Tiago, tu vai dizimar, tu vai dar R$5 de dízimo? Eu falei: vou, porque não é meu. Eu entendo que aquilo ali é de Deus, eu tenho que devolver o que Deus me deu. E hoje eu vejo o fruto dessa fidelidade lá de trás. Eu vi o que Deus fez na minha vida e eu vejo como é a minha vida hoje. Isso é uma experiência minha. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Então, eu deixo essa pequena introdução para os irmãos aí, no nome de Jesus. Amém, irmão? Anderson, a Laica. Amém? E Eliseu também. Pode falar. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Não. Ele realmente é o dono do ouro da prata. Verdade. Agora, a sua obra, ela precisa. Positivo. É feita por nós. Minha tia Sônia, Deus abençoe também. Eu tinha um amigo. Irmã Cristina, Jesus te abençoe. Jesus aqui no Jabu. Mãe do meu amigo Fabinho. Minha mãe está aqui, hein, Cristina? Assistindo. Maravilha. A Cristina do Fabinho, mãe. Ela está dando um like aqui, ó. Jesus na Assembleia do Jabu. Filha do seu... Esqueci o nome do seu pai, Cristina. Da sua mãe. Samuca, filho do seu Samuca. Tá assistindo aqui. Assistiu semana passada, tá assistindo hoje. Jesus abençoe, Cristina. Faz a visita aqui um dia. Pode falar, pastor Fernando, desculpa.
Aí o que acontece? Ele, de vez em quando, ele passava para a gente o que ele gastava antes de voltar para Jesus. Ele tinha uma caixa de água de 1 litro, ele recebia um dia, e chegava 5 dias ele estava vindo, pedindo dinheiro para o subordinado dele. Pois é. Né? Muita cerveja, muita coisa, ele gastava muito mais. É verdade. Né? E a ponto, claro, depois que ele voltou para Jesus, aquelas amizades abriram. Sim. Porque infelizmente era amizade interesseira, a verdade é essa. Verdade. Né? Mas ele, aí, aqui no Jabu, o Papai do Céu abençoava ele, que ele contribuía a abrir o coração e a mão, porque ele teve esse discernimento, né? Porque quando ele estava distante de Jesus, meu irmão, ia quase tudo. Ele tirava o valorzinho dos compras, da coisa, e a caixa de cerveja, a caixa de 1.000 litros, quase cheia de cerveja. E a casa ficava assim. Tá vendo? Na verdade, né? Não tem que fugir. Infelizmente lá fora, né? Se perde muito mais. O Senhor. Muito mais. Ele dá. A gente esquece dos 90. É verdade. E nós estamos preocupados com 10. É isso aí. Irmã Eliane Márcia e irmão André Jesus. A gente vai estar orando pelo senhor, pela sua esposa também, para que Deus venha confortar e consolar o coração de vocês, tá bom? Estaremos em oração, sim. E eu creio que o Espírito Santo há de confortar vocês, tá? E nós cremos que o seu filho, o Eric, está com Cristo, está com o Senhor Jesus. Tá bom, meu irmão? Irmão Victor Luiz, Deus te abençoe também. Então, fazendo essa introdução, vamos falar sobre a fé, continuar falando sobre fé. Não sei por que falei sobre isso. Deus sabe por quê. Quem sabe Deus não quer te abençoar de uma forma tremenda, né? Mas Deus está querendo realmente que nós vivamos um princípio espiritual. Dá para poder receber. É um princípio de Deus, não tem como correr disso. Foi como o pastor Fernando falou, Deus não precisa do nosso dinheiro para nada, Ele é dono do ouro e da prata. Mas às vezes Deus quer fazer muito mais e nós estamos presos em coisas pequenas. E Deus quer fazer coisas muito maiores na nossa vida. Pastor José Araújo, lá do Peru, que Deus abençoe o senhor, a obra de Deus aí no Peru, tá bom? E os irmãos também. Gênesis capítulo 12 vai falar sobre a chamada de Abrão. Então você que tem a sua Bíblia, você que pode acompanhá-la aí, olha o que diz aí, Gênesis capítulo 12, você que tem a sua Bíblia, você que pode acompanhar, abre aí, Gênesis capítulo 12, meu amado irmão Luciano, a paz do Senhor, irmão José Arimateia, amém, irmão, amém, pastor José Araújo, Deus abençoe vocês, a obra de Deus aí em Piúra, que venha prosperar cada vez mais, no nome de Jesus. Dá um abraço a todos os irmãos aí de Piúra, no Peru, amém. Olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém, meu irmão Luciano? Olha o que Deus está falando. Deus está mandando Abrão, que era Abrão ainda, sair do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que ele ia mostrar. Então, por que Abrão, foi que o Alan estava conversando comigo, né? E é muito forte isso mesmo. Por que Abrão, ele é considerado pai da fé? Bom, vamos analisar a vida dele para nós entendermos. Primeiro, ele morava em Ur, né? Se não me engano, era Ur dos Caldeus. Então, ele era filho de Terá. Terá era um comerciante, né? Amém? A paz do Senhor, irmã Alessandra. Um comerciante, e eles eram uma família muito próspera, ok? Então, Abrão está confortavelmente bem aonde ele está, no meio da sua família. Provavelmente seu pai morrendo, Abrão herdaria certamente a parte que lhe caberia na herança do seu pai, e ele continuaria vivendo bem, acomodado, e prosseguiria vivendo a vida dele ali como comerciante, como o pai dele era, ok? Vamos lá. Deus agora fala com Abrão. Primeiro, era um Deus que ele nunca viu. Segundo, era um Deus, irmã Alessandra Vieira, que não tinha aparência, ok?
era um Deus diferente do Deus dos seus contemporâneos ali, da sua comunidade a qual ele estava inserido. E de repente ele ouve a voz desse Deus: sai do meio da tua terra. Caramba, sai no meio da tua terra, beleza. Sai dessa terra aí. Outra, sai do meio da tua parentela. Opa, sair da terra, do meio da minha família e da casa do teu pai. Caramba, então tu vai ter que sair da tua terra, se mudar para um outro lugar, se mudar para uma outra cidade, se mudar para um outro território, começar uma vida nova, um negócio novo. Gente, isso é muito difícil, muito complicado. Sem saber para onde ir. É isso que eu queria entrar agora. E para piorar a situação, Deus fala para ele: tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, o verbo aí está no futuro. Primeiro você toma uma atitude, depois eu vou mostrar para onde você vai. Meu Deus do céu. Deus pega esse homem, tira ele do meio da terra dele, da parentela dele, mãe da terra dele, vai levar ele para um lugar que ele não sabia nem para onde ele ia. Mas ele decidiu ouvir a sua voz. Isso é fé. Porque, vamos lá, olha o que a Bíblia vai dizer, irmã Alessandra, Eliseu, sobre fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, meus irmãos. Luciano, meu amado irmão, Hebreus 11 aí, irmão José de Arimateia. Vamos lá, Hebreus 11. Olha o que a Bíblia fala sobre fé. O que é fé? A Bíblia mesmo explica o que é fé. 11, capítulo 11, irmã Cristina, versículo 1. Olha o que a Bíblia vai falar sobre fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. De novo, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então vamos lá. Deus nos fez uma promessa. E muitas das vezes, na maioria das vezes, as promessas que Deus faz não se cumprem no dia seguinte, não se cumprem uma semana depois. Por misericórdia, domingo agora nós profetizamos na vida da Luana e Deus falou que dentro dessa semana Deus ia dar uma resposta para ela, e Deus deu. A Luana testemunhou que foi aposentada, mas aí é algo particular dela, não é sempre que Deus faz isso, ok? Graças a Deus ela está aposentada, testemunhou, domingo ela vai estar testemunhando no culto. Mas geralmente a promessa de Deus demora, Deus nos prepara para poder receber a promessa de Deus. Então a fé é que vai nos dar o fundamento para nós acreditarmos e continuarmos esperando a promessa de Deus se cumprir, ok? Então a fé é o fundamento disso, e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia está falando de coisa que você não vê, mas que você acredita. Um exemplo, Jesus Cristo, enquanto ele estava na terra, pregando a palavra, enquanto ele estava na terra, 3 anos e meio, cumprindo o seu ministério. Ele viveu 33 anos aqui, mas durante 3 anos e meio ele cumpriu o seu ministério. Ele sempre falou: é necessário que o Filho do Homem, que era ele, caia na mão dos homens, seja maltratado, seja morto, mas ao 3º dia ele há de ressuscitar. Certa feita, Jesus falou isso, Pedro falou: que é isso, tenha piedade de ti, não vai morrer não. Jesus falou para ele: afasta de mim, Satanás, porque tu não entende das coisas de Deus, apenas da terra, ok? Então era necessário ele morrer. Então ele sempre falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ele morre, e ele ressuscita. E Maria Madalena é a primeira a vê-lo, né? Quando ele ressuscita, fala com ele, fala com os anjos, não é isso? Pedro vai lá junto com João e vê que o túmulo estava vazio, mas não tinha ainda falado com o Senhor Jesus. Depois ele vai aparecer para Pedro, vai aparecer para os demais discípulos, e faltou um. Quem é esse um? Tomé.
não é? Tomé. E ele não tinha ainda visto o Senhor Jesus. E os discípulos falavam: olha, ele ressuscitou, já apareceu para Pedro, já apareceu para João, já apareceu para Maria, já apareceu para muitos. Aí o que Tomé falou? Eu só vou acreditar quando eu tocar nas suas chagas. Não é assim? Jesus foi lá, presbítero Carlos, meu tio, Jesus foi lá, apareceu para Tomé e falou: Tomé, toca nas minhas chagas. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então, nós somos bem-aventurados. Vocês são bem-aventurados, porque nós com nossos olhos carnais não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos que Ele está aqui. Eu creio que Ele está aí junto com vocês, eu creio que Ele está na casa de vocês, eu creio que nessa noite Ele está visitando o lar de vocês, a família de vocês, eu creio que a bênção do Senhor está sendo decretada na vida de vocês nesta hora, eu creio que a salvação do Senhor está hoje alcançando o seu lar, trazendo paz, trazendo cura, repreendendo todo espírito de contenda, de confusão. Eu creio. Isso é o que? Isso é fé. É acreditar, é fé. A mulher do fluxo de sangue, é isso aí. Presbítero Jorge. Olha o presbítero Jorge falando agora sobre a mulher do fluxo de sangue. Justamente, ela já tinha gastado o dinheiro dela com médicos, era uma mulher de posses. O dinheiro dela provavelmente deu condições dela correr atrás dos melhores tratamentos da época. Infelizmente, os médicos humanos não puderam curar a doença que ela tinha, e ela colocou no coração dela, ela usou a fé. Se eu tão somente tocar na ponta dos vestidos do mestre, eu serei curada. É isso aí, irmãos. Essa é a nossa confiança, presbítero Carlos. Então, nós temos que usar a nossa fé. É a nossa fé, irmão, que nos dá força para poder perseverar, para poder acreditar. Eu lembro que a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que o diabo, que o inimigo, tenta roubar a nossa fé o tempo todo. O tempo todo. Nós estamos falando aqui de Abrão. A dificuldade que foi dele ter que se desgarrar da sua família, da sua terra, da sua parentela, talvez de alguns bens que ficou para trás, para poder ouvir a voz de Deus e tomar posse de uma promessa muito maior que o Senhor tinha dado, que o Senhor tinha prometido. É isso que nós temos que entender. É verdade, presbítero Jorge? É isso que nós temos que entender. Quando Deus te faz uma promessa, Alain, mãe, Fernando, os irmãos que nos assistem pela internet, Ele quer que a gente abra mão de algo pequeno para nos dar algo muito maior, para nos dar algo muito melhor, sabe? Para nos dar algo extraordinário, o milagre de Deus. A fé nos faz alcançar coisas que, naturalmente falando, humanamente falando, nós nunca iríamos alcançar, nunca iríamos conquistar. Quer ver um outro exemplo forte de homens que ousaram acreditar na promessa do Senhor e colocar sua fé em ação? Irmãos, Deus, quando pega o patriarca Josué, o Senhor Deus falou com ele: olha, meu servo Moisés está morto, mas tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, ok? E você vai tomar a terra, porque, irmão, a promessa de Deus nós temos que crer. E existe demônios, forças malignas do mal que querem nos impedir de tomar posse da promessa de Deus. E teve uma batalha que foi em Jericó, e o Senhor tinha dado Jericó para o povo dele: essa terra é de vocês. Quando eles chegam em Jericó, tinha o quê? Uma grande muralha, não é assim? Tinha uma grande muralha em Jericó, humanamente falando, intransponível.
presbítero Jorge gosta de falar disso, né, presbítero Jorge? Sobre essa muralha aí, que carros andavam por lá, que você dando uma volta na muralha, era como se saísse daqui a Angra, não é isso, presbítero Jorge? Depois tu confirma aí nos comentários, não sei quantos quilômetros que havia lá, mas era muito grande e era positivo, era uma grande muralha. E Deus falou para aqueles homens, Deus falou para aquele povo, olha, essa muralha vai ser derrubada. Não tem tanque de guerra, não tem bazuca, não tem nenhuma bomba, não tem míssil, porque nós somos seres humanos. Se Deus está mostrando para mim uma grande muralha, bom, eu, humanamente falando, eu vou pensar em meios para derrubar aquela muralha. Bom, dinamite, né? Bombas, mísseis, ok? Artefatos explosivos de uma grande capacidade para poder jogar aquela muralha no chão. Só que aí Deus fala, não é nada disso. Isso aí é o teu pensamento humano, é a força humana. Essa muralha não vai cair através da tua força humana, vai cair através da tua fé, através do poder de Deus. O que vocês vão fazer é dar 7 voltas. Deus tremendo. Eita glória, aleluia, aleluia. É a fé que Deus está trabalhando nessa noite, irmãos. Às vezes você pensa que a tua vitória, ela vai chegar pela força do teu braço, pela tua inteligência, pelo teu conhecimento, porque eu conheço A, porque eu conheço B, porque eu conheço C, porque eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano. Só que não é pelo teu conhecimento, não é pela tua força, não é pela tua inteligência. O milagre de Deus vai acontecer na tua vida pela fé, pelo poder de Deus. Sabe por quê? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque às vezes nós achamos que nós temos condições humanas, intelectual, financeira, para conquistar algo. Então, se você faz aquilo do teu jeito, tu não vai dar glória para Deus. Então, às vezes as coisas se apertam na nossa vida, às vezes as coisas ficam mais difíceis, foge do nosso controle, para quando acontecer, você reconhecer realmente, só Deus poderia realizar esse milagre. Isso é muito forte. Eu lembro que quando Deus chama Gideão, ô glória, então tá tudo na mesma ligação. Isso é fé, irmão. Eu quero que você alimente a tua fé, porque eu profetizo no nome de Jesus que milagres vão acontecer na tua vida, e as coisas pode ter até fugido do seu controle, mas não fugiu do controle de Deus, e você vai glorificar o nome do Senhor, vai glorificar o nome de Jesus. Então, quando Deus chama Gideão, Deus fala com ele, ó, eu vou usar você para poder derrotar os medianitas que estão roubando a plantação do povo de Israel, que está empobrecendo o meu povo e está trazendo miséria. Senhor, eu sou o menor de Israel, a minha família é a mais pobre, mas é isso que Deus faz. Deus pega os pequenos, Deus pega aqueles que não são, sabe, para confundir aqueles que acham que são grandes, aqueles que acham que são alguma coisa. Então, quando Deus, ele orienta Gideão, Deus manda Gideão formar um grande exército. Então ele começa a pregoar, a fazer o alistamento em Israel, e vem milhares de pessoas. Então Gideão está com um grande exército. Louvado seja Deus. Aí, o presbítero Jorge, ele acabou de falar o comprimento aí da muralha, era 4.018 metros, ou seja, 4 quilômetros e 18 metros, com 12 metros de altura, não é isso? E 8,5 metros de largura. Tinha 34 torres e 12 portas. Muito obrigado, presbítero Jorge. Irmã Patrícia e irmão Adriano Ferreira, Deus abençoe. Então, fica conosco aí. Vai se alimentando da palavra aí no nome de Jesus. Então, irmãos, o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que aquele grande povo, né? Gideão reúne aquele povo, e a primeira coisa que Deus vai fazer, vamos fazer uma peneira, tem muita gente aí. Por quê? Porque
se Deus desse a vitória a Israel contra os medianitas, com aquele grande exército, eles nunca iam falar que foi pelo poder de Deus. Então Deus fala: Gideão, diga para o povo que os medrosos e os covardes voltem. Então, já saiu uma leva, irmão Luciano, só de covarde e medroso já saiu um monte. Aí Deus vai e fala para ele: ainda tem muita gente aí nesse exército, faz o seguinte, manda o pessoal beber água. Aquele que beber água vigiando, vai lá no rio, bebe água vigiando, olhando, bebendo água, vigiando, tu bota de um lado. E aquele que beber água que nem um animal, lambendo, sem nenhum tipo de vigilância, sem nenhum tipo de cuidado, displicente, tu bota do outro, ok? Olha o que vai acontecer. De um lado, mais de 10 mil homens, do outro, 300. Gideão deve pensar: Senhor, 10 mil tá bom, manda esses 300 embora. Aí o que Deus fala? Não, manda os mais de 10 mil embora e eu quero só 300. Quando que com 300 homens você vai vencer um exército grande, preparado, bem alimentado? Meu Deus! Aí você tem aquele filme 300, alguém já viu aquele filme? Que vai falar, se eu não me engano, do rei Xerxes, ou Artaxerxes, que vai mostrar aquela batalha lá com o Rodrigo Santoro, que era o Artaxerxes, né? E foi um filme de Hollywood. Aí você vê ali é 300. Então, você vai ver ali, se não me engano, pode ter sido até baseado, né, na história de Gideão, porque tem muitas coincidências, né? E a Bíblia vai dizer que depois que pega esses 300, pelo menos eu creio que Gideão pensou assim: pelo menos Deus deve colocar uma bazuca nas nossas mãos, uma bomba atômica. Aí Deus fala com ele: não, tu vai pegar uma tocha e tu vai pegar um vaso e tu vai gritar: por Deus, por Gideão, por Deus, por Gideão. Irmão, eles não cravaram a espada no lombo de ninguém. Deus trouxe uma confusão no meio do arraial dos inimigos deles, que quando eles viram aqueles homens com tochas na mão e com aquele vaso, que eles quebraram ao mesmo tempo, não é isso? E eles deviam estar dormindo, a maioria, quando eles acordam, aquela barulheira, aquelas tochas. A Bíblia fala que eles viram muitas pessoas, e o pavor foi tanto que eles começaram a se matar. O que é isso, irmão? Isso é fé, isso é confiar em Deus, isso é acreditar que não é pela nossa força que nós vamos vencer, não é pelo nosso intelecto, não é, irmãos, pelo nosso conhecimento, é pelo poder de Deus. Então eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que a vitória vai chegar na tua vida pelo poder de Deus, não é isso? E o presbítero Jorge está falando aqui, interagindo, é isso aí, vamos interagir. Só tem fé quem passa pelo vale, sem problemas, sem fé. É positivo, é isso aí. Nós demonstramos a nossa fé quando nós passamos por dificuldade. Como que você demonstra a tua fé? Bom, eu sou servidor público, um exemplo, né? Eu sou servidor público. Como que eu vou ter fé como servidor público que Deus vai abrir a porta para mim desempregado? Eu não sei o que é isso. Agora, quem está desempregado, ele tem que usar a fé para que Deus venha abrir uma porta. Mesmo no meio dessa pandemia, Deus é poderoso para abrir porta de emprego, e nós profetizamos que Deus vai abrir porta de emprego para você no nome de Jesus. Como? Eu não sei. Deus sabe, Ele vai fazer para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, ok? Se eu não tenho ninguém doente em casa, como é que eu vou ter fé que Deus pode curar alguém? Aí vão dizer: o que seria de Davi se não fosse Golias?
O que seria de Moisés se não fosse Faraó? Então é necessário, pode falar, pastor. Gente agradecendo a Deus até pelo valor da vida, porque está ganhando dinheiro através da. Né, enquanto não chora, outro vem de lenço. É isso aí, outros vêm de máscara. Não é? Pois é. Então, irmãos, eu profetizo na tua vida que essa dificuldade, que essa luta, sabe, que essa peleja, que esse mar que está balançando o teu barco, não é para te matar, não é para te afogar, não é para te destruir. Em nome de Jesus, irmã Patrícia, recebe isso no nome de Jesus, você e sua família, sabe? Essa dificuldade é para que Deus venha se revelar a você como um Deus poderoso que acalma o mar, que acalma o vento, que faz o impossível acontecer. No nome do Senhor Jesus, nós temos que acreditar nesse Deus, que Ele é poderoso para fazer o impossível, sabe? Deus, Ele pega esse homem chamado Abrão, e vamos terminar aqui falando de Abrão, e Ele fala com Abrão, olha, versículo 2, farei de ti uma grande nação. Gente, isso é muito forte. Se Abrão continuasse na família dele, ele poderia ter uma grande família, mas nunca uma grande nação. Eu vou repetir. Se Abrão continuasse no meio da parentela dele, no meio da terra dele, se Abrão permanecesse em Ur dos caldeus e não ouvisse a voz de Deus, talvez ele poderia ter uma grande família, mas ele nunca seria uma grande nação. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Que esse deserto que Deus te levou, que esse mar rebolso que Deus te colocou, irmão, eita glória, ei, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, que talvez se isso não acontecesse, você nunca ia ver o milagre de Deus na tua vida. Louvado Glória seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus, porque se Abraão permanecesse ali, ele poderia até ser um pai de muitos filhos, mas Deus falou para ele, os teus pensamentos são bem menores do que os meus pensamentos, aquilo que você vislumbra, tu não tem nem noção do que eu vou fazer, porque os pensamentos de Deus são maiores, e as promessas de Deus são melhores. Irmãos, louvado seja Deus, Pai do Senhor, pastor João Batista, pregador da palavra de Deus, homem de Deus, irmã Edinalva também, que Deus abençoe, no nome de Jesus, meu tio também, irmã Edinalva fez aniversário, pastor João Batista, meus parabéns, o senhor fez aniversário esses dias, que o Senhor Jesus te abençoe, poderosamente no nome de Jesus, amém. Grande nação, surgem da obediência ao chamado do Eterno, meu Deus. Aí não dá, né? Com o pastor João Batista assistindo aqui, aí fica difícil ensinar, fica difícil pregar. Aí não dá, pastor, não vale. Aí não, aí tu já solta esse mistério forte, aí não dá. O pastor João Batista é um grande homem de Deus, não é? Então, irmãos, se ele não toma essa atitude, ele nunca seria uma grande nação, irmão. Para Deus fazer de você uma grande nação, Deus quer que você tome uma atitude de fé, irmãos. Não é assim, meu pastor? Irmã Jorgélia, doutora Jorgélia, paz do Senhor Jesus, prazer recebê-la aqui nessa live. Então, se você toma uma atitude de fé, meu irmão, Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Eu acho que o que falta para nós hoje é tomar essa atitude de fé. Sabe, é deixar Deus nos guiar, é deixar Deus nos conduzir. Só que Deus pode nos conduzir para lugares que nós às vezes não vamos gostar. Eu lembro que o Senhor Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo de Deus guiou Jesus para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo. Então Deus guia ele para um lugar que
humanamente falando, não era um lugar agradável. Quem quer ficar num deserto? Deserto para nós, e a verdade, é um lugar de prova, é um lugar de luta, é um lugar de escassez. De dia, muito calor. À noite, muito frio. Quem quer ficar, mãe, no deserto? Ninguém quer ficar no deserto, mas Deus também nos ensina que o deserto é a escola de Deus para os teus servos. É um lugar também, Alain, de intimidade. É um lugar também de você conhecer a Deus. É um lugar também, pastor Fernando, onde Deus fala assim: meu servo, agora a tua dependência é totalmente minha. Oh, glória a Deus. E o Senhor, minha pastora Denise, glória a Deus, louvado seja Deus. Minha pastora Denise também está conosco aqui, que Deus abençoe a minha pastora, meu pastor Israel, meus eternos pastores. Amém? Então, Deus, louvado seja Deus, Deus, Ele muitas das vezes nos conduz para o deserto, nos guia até o deserto, para depois Ele nos servir e mostrar para cada um de nós que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele supre as nossas necessidades e que Ele realiza milagre. Irmãos, nós vamos estar fechando. A paz do Senhor, minha pastora. Amo vocês, louvado seja Deus. Então, nós precisamos, irmãos, viver pela fé. É a fé que nos dá força. Então, Deus falou para Abraão: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Olha o que diz o versículo 3. Louvado seja Deus. Olha o pastor João soltando aí os mistérios. Atitude é a prática de decisão. Eita glória! Recebe aí. Então vamos lá. Versículo 3, para nós finalizarmos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu quero finalizar com essa parte B aqui do versículo 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, se você tomar uma atitude de fé, a bênção de Deus vai ser tão grande na tua vida, na tua família, que outras pessoas que estão além do seu convívio, além do seu alcance humano, também serão abençoadas no nome de Jesus. É exatamente dessa forma, presbítero Jorge, não é? Então, nós precisamos usar a nossa fé, nós precisamos viver pela fé, não é viver da fé das outras pessoas, não, é viver pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso o presbítero João está falando aqui sobre o grão de mostarda. Exatamente. Ele é o menor, né? Menor grão. E quando você planta essa semente, ela se torna a maior. Desculpa aí, saiu um pouquinho. Então, irmãos, deixa Deus plantar essa semente no teu coração. Pastor Gilberto, meu amigo, lá da Igreja Batista, já vamos terminar, vamos estar orando agora. A gente vai estar orando pela família do irmão André, que infelizmente teve a perca do seu filho Eric. Peço que os irmãos venham nos ajudar também a orar por ele. Amém? Vamos orar pelos irmãos aqui que está presente nessa live, tá? Você que quer oração, deseja oração, se você quiser colocar aqui nos comentários, a gente vai estar orando, terminando aí essa live no dia de hoje. Muito obrigado pela presença dos irmãos nessa noite. Muito gratificante estar aqui junto com vocês, pregando a palavra do Senhor. Está conosco aqui o pastor Fernando, irmão Alain, minha mãe também, a Vivi, as crianças estão ali na salinha das crianças. E é uma alegria imensa estar com todos vocês aqui, tá bom? A gente vai estar orando agora. Amém? Pastora Denise, louvado seja Deus. Isso aí. Orar pela a Renata, filha do presbítero Jorge, que quase morreu essa semana. Então a gente vai estar orando aqui pela família do André,
pela Renata. Se alguém mais quiser oração, irmãos, olha aí, livramento que Deus está dando. O presbítero Jorge está falando que a filha dele quase morreu e ele nem sabia. Então Deus é tão tremendo, irmão, que Deus está dando livramento para os seus e você nem sabe. Vamos estar orando pela irmã Cristina, amém? Irmão Miguel José, que entrou agora também, que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar orando, irmãos, em nome de Jesus? Amantíssimo e eterno Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos entregar, Pai, o irmão André, queremos entregar sua esposa, sua filha, a família dele, Senhor, que estão enlutados, Pai, porque perderam um ente querido, e que Tu possa confortar e consolar o coração dos Teus servos. Eu creio, Senhor, que o Senhor, Pai querido, recolheu o Eric, mas a família está aqui, Pai, triste, angustiada pela perda do ente querido. Que Tu possa confortar e consolar esses corações. Pai, quero entregar nesse momento a Renata, Tua serva, visita ela neste momento. Vai de encontro a ela. Queremos agradecer pelo grande livramento que Tu deu à Tua filha. Que Tu possa trazer a Tua filha de volta para os Teus caminhos. Visita ela agora, onde quer que ela esteja. Entra com salvação, com transformação, com mudança. Queremos entregar, Pai, a Miriam, o Miguel nas Tuas mãos. Visita os Teus filhos nesse exato momento. Entra, Senhor, com providência na vida dos Teus servos. Abençoa os Teus filhos. Pai, que Tu possa visitá-los agora no nome de Jesus. Queremos entregar, Pai, o João, Pai, que está encarcerado. Visita ele agora. Entra com salvação na vida do João, sobrinho do irmão Anderson Abreu. Vai de encontro ao Teu servo, Senhor, no nome de Jesus. Que Tu possa abençoar, que Tu possa guardar, que Tu possa libertar, que Tu possa transformar. Toma nas Tuas mãos o Teu servo, pastor João Batista. Toma o meu tio, Pai, pastor Osvaldo, a minha tia missionária Rosângela. Toma a Neuza, toma, Senhor, o Pino, toma a sua esposa, toma o Juninho, toma todo o ministério Sinais dos Tempos, que completou 40 anos. Pai, quantas vidas foram abençoadas e vão continuar sendo abençoadas. Toma, Deus, as congregações. Toma o trabalho lá no Espírito Santo. Toma nas Tuas mãos, Senhor, que Tu possa abençoar esse ministério cada vez mais. Que as portas, Pai, venham se alargar. Que Tu venha dar o crescimento cada vez mais. Que muitas e muitas vidas venham ser salvas, como já foram, venha continuar sendo. Que famílias venham ser abençoadas. Abençoa o pastor João Batista, que completou mais uma primavera na Tua presença. Que Tu possa abençoar o Teu servo, a sua família, seus projetos, Senhor. Queremos entregar a filha, Senhor, da irmã Jorgélia nas Tuas mãos, a Júlia Carvalho. Visita ela, Senhor, no nome de Jesus. Que Tu possa visitar a Tua filha nesta hora, Senhor. Toma ela nas Tuas mãos, cobre ela com o Teu sangue. Que Tu possa dar vitória à Tua filha. Que Tu possa dar vitória a toda a família da irmã Jorgélia. Toma a minha pastora, Senhor, Denise, nas Tuas mãos, o meu pastor Isael. Toma nas Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Tua filha falou que sofreu um acidente, Senhor. Está repousando na casa dela. Muito obrigado, primeiramente, pelo livramento que o Senhor deu à Tua serva. Ó Pai, que Tu venha, Senhor, no nome de Jesus, restabelecer a saúde da Tua filha, Senhor, jogando por terra toda a fúria do adversário contra a vida da Tua serva. Toma nas Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus, todas as pessoas, a irmã Alessandra, a família da Tua serva. Visita, Senhor, no nome de Jesus, que Tu possa tomar nas Tuas mãos. Quero entregar o meu pai nas Tuas mãos, que vai estar passando pelos médicos, Senhor, na sexta-feira agora, Pai, uma consulta pré-operatória. Eu creio na vitória do meu pai, eu creio que o Senhor já curou o Teu filho, já deu vitória para o Teu servo, Senhor, e nós vamos contar aqui o milagre, no nome de Jesus. Queremos entregar nas Tuas mãos cada irmão que está nos assistindo nesta hora, aqueles que hão de assistir essa live também, que Tu possa abençoar, que Tu possa guardar, que Tu possa dar vitória aos Teus filhos, Senhor. Abençoa também essa igreja, abençoa a minha mãe que está aqui, o Alão, o pastor Fernanda, minha esposa, as crianças, minha vida, Senhor, que Tu possa nos abençoar. Senhor, que a nossa fé venha crescer, que a nossa fé venha aumentar, que nós possamos se agarrar cada vez mais na Tua promessa e crer
que Tu és o Deus do impossível. Abençoa a Marli, Senhor, que está entrando aqui agora também nessa live. Toma nas Tuas mãos a Marli, toma nas Tuas mãos, Senhor, a sua filha, seu neto, Senhor, seu genro, sua casa. Entra com providência, vai dando vitória. Senhor, Tua filha, Senhor, pastora Denise, está pedindo oração pela nação brasileira. Toma esse país nas Tuas mãos, toma nas Tuas mãos o presidente da República, os governadores, os prefeitos, o Senado, Senhor, a Câmara. Toma nas Tuas mãos os deputados estaduais, toma nas Tuas mãos, Senhor, os ministros, juízes, desembargadores, Senhor. Toma, Senhor, toda a autoridade, Senhor, desta nação, as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Civil, as polícias militares, o Corpo de Bombeiro. Toma nas Tuas mãos a Guarda Municipal, toma nas Tuas mãos, que Tu possa visitar, que Tu possa avivar essa nação. Toma a igreja brasileira nas Tuas mãos. Espírito Santo, no nome de Jesus, aviva a Tua obra no meio do Teu povo. Eu creio, Senhor, é uma fé particular minha, que o Senhor tem algo especial com a igreja brasileira nesses últimos tempos, porque eu creio que o Senhor está voltando para nos levar para morar no céu, e eu creio que algo o Senhor há de fazer no mundo através da igreja brasileira. Então, Senhor, que nós possamos estar como aquelas virgens, Senhor, prudentes, Senhor, atentas, Senhor, para poder fazer a diferença nesses últimos dias, pregando a Tua palavra, incendiando este mundo, Senhor, aonde o Senhor nos enviar. Abençoa os Teus filhos, Senhor, que estão, Senhor, pregando a Tua palavra, os missionários que estão espalhados sobre a face da terra, que Tu possa ajudar cada um, fortalecer cada um, usar os Teus filhos como canal, como instrumento do Senhor. Entregamos a igreja perseguida, Senhor, a igreja que está na China, na Coreia do Norte, no Oriente Médio, a igreja que está lá no norte da África, aqui na Colômbia, países, Deus, que são hostis à pregação da Tua palavra, mas lá tem homens, tem mulheres, jovens, anciões, que estão pregando a Tua palavra, Senhor, que não desistem, que testemunham do Senhor. Que Tu possa visitar a Tua igreja, Senhor, instalada nestes países, nestes lugares, usando eles como homens, como mulheres, como canal, como tições tirado do fogo. Jesus, que Tu possa, Senhor, incendiar um mundo através desses homens, dessas mulheres que têm pagado um grande preço para pregar a Tua palavra. Visita, Senhor, o Rio de Janeiro. Senhor, repreende esse vírus, Senhor. Guarda o Teu povo, como Tu guardou o Teu povo lá no Egito, das 10 pragas. Guarda o Teu povo também dessa praga. Livra o Teu povo de todo mal. Que nessa noite venha ser uma noite de cura. Visita agora os enfermos. Se tem alguém nos assistindo nessa noite com algum tipo de enfermidade, câncer, Pai, AIDS, ó Pai querido, seja lá qual for a enfermidade, Senhor, ó Pai querido, que Tu venha visitar agora, trazendo cura, trazendo milagre, Senhor, no nome de Jesus. Começa Senhor, a fazer, ó Pai querido, os Teus milagres, as curas, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado, no nome de Jesus. E nós cremos que nós vamos ouvir o testemunho, Pai, dos Teus filhos, dizendo que foram visitados e receberam a cura do Senhor. Ó Pai querido, nessa noite, que Tu possa abençoar, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos estar terminando essa live aqui, que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês. Amém? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite, tá bom? Que Deus possa abençoar, até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus. Tá legal, irmã Alessandra, pastora Denise, irmã Jorgélia, que Jesus abençoe vocês, tá? Agora as crianças chegou aqui, o furacão da igreja, a gente vai estar terminando aqui no nome de Jesus, tá? Receba a bênção do Senhor, a bênção apostólica, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e as bênçãos do Deus Pai Todo-Poderoso seja com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não somente hoje, mas pelo século dos séculos. E todos aqueles que creem, digam amém. Amém? Nós costumamos dizer aqui na igreja o seguinte: 2021, ano de crescimento, que venha a ser um ano de crescimento na sua vida também, no nome de Jesus. Amém.